Boa noite, vamos lá, você que está aí em casa, bem-vindo também, Deus abençoe você. Vamos começar o capítulo 9 do livro de Atos. Pastor Neil terminou Atos capítulo 8, né? Nós terminamos na semana passada aí com o batismo lá do eunuco, e hoje começaremos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E hoje nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, também chamado de Saulo, nome, ou Saul, né? Em hebraico seria Saul, Saulo, Paulo, mas não mudou de nome não, é o nome dele, Saulo, é um nome hebraico, né? E fala Paulo, por ser o nome mais grego, mais da época lá, mas a Bíblia usa os nomes, né, de forma intercambiável. Ora, chamaram de Saulo, Paulo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ilumine no estudo desta noite, para que nós possamos aprender, Senhor, e saber responder com mansidão àqueles que nos questionam a fé. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, veja que no verso 1, diz assim: E Saulo respirando ainda ameaças. Se ainda, irmãos, é que há um intervalo considerável aqui entre ele lá atrás, no capítulo 8, verso 1, onde diz: e Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Então, daquela parte para lá, então teve um período, talvez alguns meses que se passaram, tá? Desde a morte de Estevão. Mas aqui também usa o escritor Lucas, né? Ele usa respirando ainda ameaças. Irmãos, olha, é algo interessante, é uma linguagem hebraica mesmo. Essa linguagem quase que poética. Eu vou só ler um texto, mas só para você ver como é usado isso, no Salmo 27, perdão, no Salmo capítulo 27, verso 12, olha como é que o escritor diz: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Então, esta forma, né, de que Saulo estava transpirando, respirando, falando, desejando perseguir a igreja. Interessante, irmãos, que ele vai e pede autorização ao sumo sacerdote, né? Como nós vamos ver aqui, pediu autorização ao sumo sacerdote para perseguir. E veja que interessante, né? Paulo diz, nós vamos ver daqui a pouco,
que ele vota sempre contra os cristãos. E se nós lembrarmos lá de Atos capítulo 5, logo depois da prisão do apóstolo Pedro, só para a gente dar uma introdução na conversão dele. Atos capítulo 5, no verso 38, Gamaliel está dando um conselho para os judeus que estavam perseguindo os discípulos. E ele diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho é obra de homens, eu vou ler de novo. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Puxa, eu tinha ouvido isso de Gamaliel, ou pelo menos os sacerdotes tinham ouvido. Mas não tinham ouvido, né? Aliás, tinham escutado, mas não tinham dado ouvidos. Às vezes, irmão, nós temos que parar nisso, pensar nisso. A história está correndo. A história está correndo aqui. Tinham lá perseguido, para de perseguir vocês. E eles não param. Eles não param, né? Aqui, voltando para o nosso texto aqui, de Atos, né? No verso 2, pediu-lhes cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Volta lá em Atos 8:3, bem aqui, ó, uma página, se sua Bíblia for de papel. Olha, e Saulo, o mesmo Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E isso é o que ele fazia. Ele pegava essas cartas e ele queria mais. Era-nos uma busca feroz e determinada. O apóstolo Paulo, aqui então apenas o Saulo, um judeu, era muito ferrenho naquilo que ele acreditava. Então ele achava que esta seita, esse caminho, como ele chama, ele vai chamar, até mais adiante ele chama de caminho. Ele acha que está errado, que aquele Cristo não é Jesus, e ele luta, vejam como ele luta por sua bandeira, de que Jesus não é o Messias. Ele luta. Em Atos dos Apóstolos, no verso 26, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouco mais desse Atos 26. Mas, olha, Atos 26, verso 10, quando ele está perante o rei Agripa, ele diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Irmãos, pensa num homem, defensor, o carrasco da igreja. E aí, ele tem um encontro com Cristo. O Senhor o encontrou. E este encontro, irmãos, é algo que historicamente é tão importante que na Bíblia está relatada 4 vezes a conversão de Saulo. Ele fala 2 vezes, tem o relato de Lucas, e em Gálatas ele menciona também. Então, você veja, é algo bem profundo, porque Saulo, irmãos, ou o apóstolo Paulo, foi o homem que mais influenciou em toda essa religião. E as cartas dele é que praticamente invadem o mundo todo, tanto na disciplina da igreja, quanto mesmo, você pega as outras cartas, tá? Tem Pedro, eu sei que tem Judas, mas as cartas que mais influenciam, todas as cartas da Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo. Mas aqui parece que tem mais alcance neste sentido, são muito práticas, escritas de uma forma que atinge o coração e a administração, trata dos problemas de um jeito muito corajoso e firme, assim como era a personalidade de Saulo. Então, ele é muito forte. E aí, nós vemos a conversão dele relatada por Lucas em Atos capítulo 9, que nós acabamos de ler. Mas quando ele é preso em Atos 22, eu vou pedir que você vá comigo a Atos dos Apóstolos, capítulo 22.
Hoje nós vamos dar uma introdução, porque aqui em Atos, quando ele está sendo, os judeus o cercam, ele está sendo preso e ele pede a palavra. E então ele conta a sua conversão. A primeira que nós lemos, a primeira narrativa de Lucas e Atos, Lucas que relata, mas de Atos capítulo 9, é o escritor Lucas escrevendo. Agora aqui é Paulo falando e Lucas transcrevendo o que ele falou. Então como que Paulo mesmo conta a sua conversão? Atos dos Apóstolos capítulo 22, espero que você já tenha encontrado aí. No verso 1, diz assim: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho, letra maiúscula, de novo, ele está falando lá o que Lucas escreveu em Atos 9, até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E me disse, disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se aterrorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então nós vamos ver que tem alguma diferença nas duas narrativas. Mas não para aí. Quando ele está perante o rei Agripa, ele também conta a conversão. E vamos lá para Atos 26. Atos capítulo 26. Vamos lá. Atos capítulo 26, no verso 9, ele diz assim: bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto nas coisas que tem visto, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda,
livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Opa! Nota que tem 3, ele contando, parece que uma hora ele conta de um jeito, e aqui ele já acrescenta, dá para notar. Aí você fala assim, bom, pastor, olha, 3 versões que podem ser diferentes. Não, mas tem outra ainda, Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, hein? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevi, eis que diante de Deus testifico e não minto. 4 narrativas. Vamos lá. Vamos começar. Irmãos, os evangelhos são 4 que contam a história de Cristo. Eles não se contradizem. Irmãos, eles se complementam. Aqui acontece a mesma coisa. Vamos pensar. A forma de escrita, irmãos, o alvo deles, de Paulo falando ou de Lucas escrevendo, são diferentes. Lucas está lá, um jornalista, escrevendo. Paulo está contando e ele conta, irmão, daquele jeito que ele vai atingir o público que ele quer. Então, por exemplo, lá em Atos 22, deixa eu ver as diferenças aqui. Deixa o Gálatas lá para o final. Mas em Atos, deixa eu tirar meu Atos aqui. O meu está no 9, vou lá para o 22. Quando você vê que em Atos 22, bom, nem preciso de lá, ele está falando com os judeus. Então ele tem um público-alvo que são os judeus. Ele está falando, lembra que ele começa a falar em hebraico? E daí mais silêncio eles fazem. E o que ele diz? Lá em Lucas, capítulo 9, onde nós lemos, está dizendo que ele estava indo, deixa eu pegar aqui, ó. Pediu carta, tá. Só diz assim, verso 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. É o que Lucas relata. Mas quando Paulo vai contar, ele diz, quase ao meio-dia. Aí ele começa a dar hora. É ele contando. Ele está contando um pouco mais de detalhes. Quando ele está perante o rei Agripa, ele diz, ao meio-dia. Só isso. Só diz que lá não diz hora, aqui diz que é meio-dia, só isso que é a diferença. Quando nós vamos para Atos 9, aliás, deixa em Atos 9 que é melhor, né? Quando ele chega e ele pergunta, quem é Senhor, no verso 5, e disse, eu sou Jesus a quem persegues. Quando ele vai falar para os judeus, ele já fala, eu sou Jesus Nazareno. Porque, vamos pensar, os judeus sabiam quem era aquele Jesus, que era contestado por ser lá da Galileia, embora nascido em Belém, mas criado na Galileia.
não é? Lá de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Então eles sabiam que era de Nazaré. Então ele já usa a expressão Jesus Nazareno. Porque o público dele aqui, ele está falando isso. Bom, vamos ver o que mais. E para Agripa, ele só fala, eu sou o rei Jesus. É a mesma história. Ele só, quando você conta a história 3 vezes, ou 4, a sua história nunca é exatamente igual. Então imagina, olha, eu contei uma coisa, o pastor Neil contou outra, em momentos diferentes para um irmão, Modemilton, por exemplo. Aí ele fala, não, mas o pastor Neil me falou isso. Eu falei, aconteceu, mas eu não lembrei de contar, e vice-versa. Então é uma coisa absolutamente normal, irmãos, os relatos não estão, ele não está escrevendo. Sabe, tem pastores que falam, já preguei a mesma vez a mesma mensagem. Mas como diz foi o pastor Eduardo Cadete que falou, eu já preguei 2 vezes a mesma mensagem e não tem uma tecla play. Você vai andando para outro caminho, é assim que vai funcionar. É desse jeito, não dá para falar igualzinho. Então, estas coisas parece que se misturam, mas o criticismo bíblico, que foi uma ciência relativamente nova, que quer criticar o texto bíblico, criticar no sentido de achar coisas boas ou ruins, é uma espécie de auditoria do texto bíblico, ele critica isso. Mas pense bem, as narrativas são diferentes em alguns detalhes, porque o público é diferente. Vamos lá no mais complicado que tem, que é Atos 9. Onde é que eu estou aqui? Estou aqui. Eu acho que é o 7, deixa eu ver que eu não anotei o versículo exato aqui. Ora, aconteceu. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Estou no Atos 9. Tá. Verso 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso o Lucas está escrevendo. Em Atos 9, narrando o que aconteceu. Quando Paulo vai contar isso para os judeus, em Atos 22, lembra? Nós já lemos isso daqui, hein? Quando ele está lá, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, no verso 9, e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Em alguma tradução, vai estar escrito assim, olha, mas eles não ouviram. Irmãos, tradução é sempre um exemplo. A ideia desse verbo é ou você não ouviu ou não entendeu. O que nós usamos aqui também em português. Quantas vezes você não fala com seu filho, principalmente, alguma coisa e ele fala, o que é? Não entendi. Aí geralmente você fala, não, você entendeu, pensa bem. Fala, eu entendi sim. Mas é isso que ele quer dizer. Quando você fala, você não ouviu, ele ouviu. Mas o cérebro ainda não processou. Então o que ele está dizendo aqui, eles não ouviram, eles não entenderam. A gente não sabe se eles ouviram algum som. Como diz aqui, olha, não, eu vou chegar mais à frente ainda lá. Então, isso é o que ele fala. E quando ele fala com Agripa, vou lá em Atos 26, irmãos, eu estou só dando argumentos, né? Como está no YouTube, depois você pode pesquisar, assistir o vídeo de novo, tá bom? Quando você vai aqui em Atos 26, deixa eu ver qual versículo. Eu não anotei os versículos, eu vou lendo aqui, vai? Espera aí, deixa eu ver onde é que eu estou. Eu estou no 10 ao 19, então vai ser fácil. Vi no caminho aqui, pronto. Verso 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, será que eles não ouviram? Não, irmãos, olha, eles não entenderam. Se eles ouviram, eles não sabiam o que era. Mas a luz, sim, ela os envolveu. É isso que importa para nós. A luz envolveu. E aí, qual a diferença que tem em Gálatas? Só para você ver. Em Gálatas, Paulo diz que foi para a Arábia. Que em Atos ele não conta para os hebreus, lá em Atos 22. Ele não conta para o rei Agripa.
em Atos 26, mas ele conta lá em Gálatas. Porque para os Gálatas, ele tinha um propósito que não interessava falar no momento que ele falou com Agripa, no momento que ele falou com aqueles judeus que estavam sendo presos. Então, não há, irmãos, eu só quis começar assim, para você saber que não há uma contradição. Ele está defendendo, o discurso dele, irmãos, é para defender uma ideia perante determinado tipo de pessoas. Nós aqui, vamos lá, evangélicos, olha, pensa, eu vim de outra igreja, tá? Então você entra aqui e fala, vamos cantar um corinho. Irmãos, corinho, a gente não sabe o que é corinho. Corinho é uma linguagem de igreja evangélica. O que é corinho? O que é de coro? A gente não sabe o que é isso. O que é corinho lá fora. Quando você entra aqui, ele tem essa linguagem. Então, quando ele fala, olha, vamos cantar um corinho, vocês já sabem que não é algo do cantor cristão. Hoje nós usamos música, né? Mas até recentemente usávamos corinho. Então, você já sabe que não é algo do cantor, que não é um hino, que é uma música, que é uma canção, que fora daqui, se eu fosse falar, então eu estou lá, como é que é na sua igreja? Olha, a gente chega, canta um corinho. Você não vai falar isso. Você vai falar o quê? Canta uma música. Então, perante Agripa, ele não usa a linguagem hebraica. Ele diz que foi em língua hebraica. Mas perante os judeus, ele usa a linguagem hebraica. E perante os gálatas, ele usa mais detalhadamente para defender o seu apostolado e para dar uma bronca neles, que eles estavam sendo muito judaizantes. Era isso que estava acontecendo. Bom, irmãos, tem mais coisa para falar, mas eu não quero, o objetivo aqui é falar do Senhor Jesus. É só para você saber que, por que está escrito assim de um jeito e de lá está escrito de outro? Porque tem objetivos diferentes, onde você ressalta as coisas que mais interessam para você. E isso é normal de qualquer conversa. Tá bom? Esta, então, é a conversão de Saulo. Volta para Atos capítulo 9 lá, que é onde nós estávamos indo. Vamos lá. Deve ter, irmãos, bastante mais coisas, mas tenho meia hora só, né? Aliás, eu já não tenho mais meia hora. Eu tenho 3 minutos, mas eu vou só terminar um versículo, tá bom? Um só. Ó. Verso 4. Depois que ele diz que um resplendor do céu o cercou, diz no verso 4, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante como, para algumas pessoas que têm um propósito muito, muito, muito especial, que os choca com surpresa, que vira, parece que assim, uma espécie de interruptor de virada, de cena, o Senhor Deus usa 2 vezes o nome. Talvez seja só uma coincidência, mas me parece que, vamos lembrar de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, lembra? Olha, Gênesis 22. Gênesis, capítulo 22. Verso 10. Então você sabe da história, talvez você que esteja nos visitando aí, aqui não tem visitante, mas talvez na internet tenha alguém. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, ele pega, põe a lenha, põe o fogo, pega uma faca, a Bíblia fala um cutelo, levanta e vai matar o filho dele, oferecendo em sacrifício a Deus. Esta é a história. E diz aqui a Bíblia em Gênesis 22, 10, e estendendo a Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Naquele momento, a vida de Abraão estava mudada. Era uma coisa completamente inesperada para ele, porque em Hebreus nos fala que Abraão pensava que ele ia matar, e que depois Deus ia ressuscitar. É isso que lá em Hebreus nos conta. E na hora Deus fala, Abraão, Abraão, olha, a minha interpretação não é bíblica, não tem comentário, não tem comentarista, eu estou, tirando a minha cabeça. Falou 2 vezes, a coisa vai mudar.
É cena do próximo capítulo que vai mudar a história. Quando ele está falando com Moisés, vamos lá para Êxodo capítulo 3. Você está em Gênesis, é só andar um pouquinho aí, que você vai encontrar Êxodo capítulo 3 já no próximo livro aí, ó. Gênesis capítulo 3. O que acontece em Gênesis capítulo 3? Vamos lá, a vida de Moisés estava tranquila, ele estava lá cuidando de ovelha, no pastor, cuidando de ovelha mesmo, tranquilão, ó. E apacentava Moisés o rebanho de seus... capítulo 3, verso 1, tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Nosso tempo já foi. Mas o que eu queria deixar para você? Se você acha que te chamou o nome 2 vezes, é bom você ir. Porque o negócio vai ficar feio para o seu lado se não for. Tem que ir. Tem que ir, irmãos. Dá uma olhada. Abraão, estava tudo certo o que ele ia fazer. Deus falou: Abraão, Abraão. Mudou a história, Abraão. Moisés estava lá tranquilo. Nunca mais vou voltar para o Egito, estou cuidando de ovelha, estou quietinho aqui no meu canto, vou morrer comendo queijo aí de ovelha, de cabra, esse negócio. Mudou a vida. E daí vem Saulo, caminhando com toda a força, naquele sentido. E Deus fala: Saulo, Saulo, vai virar de novo. Não é curioso? Eu vou dizer uma coisa que eu não ouvi Deus chamar 2 vezes meu nome. Mas algumas pessoas parece que não demonstram fruto de conversão. Então, peça a Deus para você ouvir 2 vezes o nome dele, o seu nome. Porque quando Deus falou com esses homens, a vida deles mudou. Não pode ser que a sua vida não mudou, não tem lógica. Como é que a vida não mudou? Não, então, vou brincar, hein? Será que Deus chamou uma vez só? Será que é igual aquele homem que Deus curou e falou: e agora, só vejo a árvore aí? Não, vamos pôr de novo. Será que tem que chamar de novo? Será que tem que passar um pouco de lodo? Eu só queria, irmãos, pensar que nesse mundo, olha, que não existe isso. O que eu vou falar não existe, mas parece que tem um pessoal aí, que você que está nas redes aí, que é meio crente. Isso aqui não existe meio crente, mas parece que é só meio. Sabe aquele que... Ele parece um crente, mas quando você aperta mesmo, fala, ó, descreve. Ele: eu vejo os homens igual umas árvores andando aqui, ó, mas eu não enxergo direito. Quando Deus fala 2 vezes com Abraão, aí ele enxerga. Quando Deus fala 2 vezes para Moisés, ele enxerga. Mesmo que não concorde, hein? Porque Moisés não concordou. Quando Saulo ouve 2 vezes, ele também não concorda, mas a vida muda. A minha oração nesta noite é que Deus fale 2 vezes o seu nome, ou que você escute 2 vezes o seu nome. Não seja meio crente, tem que ser inteiro. Então, eu vou brincar, né? Vamos lá, né? Se eu tivesse que fazer uma brincadeira hoje, que os irmãos estão aqui, eu ia fazer uma pergunta assim, ó. Responda para você mesmo. Deus falou 2 vezes o seu nome? Vai dormir com essa, pensa aí, semana que vem a gente continua, tá bom? Nós vamos a partir do verso 5, e aí nós vamos ver esta frase de Jesus: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Puxa vida! O que será que quer dizer isso? Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver isso, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor muda a história, Senhor. Com Abraão, o Senhor mudou a história. Com Moisés, o Senhor mudou a história. Com Saulo, o Senhor mudou a história. E todas as histórias foram mudadas na cruz. Na cruz,
O Senhor muda a história, o Senhor mudou a história do mundo e muda até hoje a história de cada um de nós. Eu te peço, Pai, que sejamos crentes verdadeiros, crentes que realmente mudaram, como os teus servos que ouviram 2 vezes os seus nomes. Que o Senhor possa deixar claro para nós, as duas vezes que o Senhor chamou o nosso nome, e que nós possamos mudar completamente a nossa história naquilo que não te agrada. É o que te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana que vem continuamos, vamos encerrar a transmissão. Sexta-feira, presencialmente aqui, 7h30 da manhã. Se não, no domingo às 9h estamos aqui de novo. Deus abençoe a todos. Boa noite.